Glória a Deus, amém? Estou feliz de estar aqui pela segunda vez. E para mim é um presente também ter conhecido o pastor Diego, sua igreja, sua família. Hoje eu conheci o seu neto, que é a cara dele, que é a cara do avô. E o seu filho, né, está aqui tocando bateria, ainda não conversei com ele, mas primeira vez. Estou feliz de estar, fazia tempo que eu não vi o Carlão. Tivemos um tempo em Alphaville, né, juntos, e a gente só aprende com o Carlão, é uma benção. Estou feliz de ver os músicos. Você vê como terrível músico, né? Na hora da palavra eles não ficam. Que músicos rebeldes, eu sei, estou brincando. Na minha época era assim, eles ficavam lá na frente conversando, terminavam de pregar, a gente entrava. Que loucura, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Nós já oramos, Deus vai falar. Amém. E Ele usa mesmo, né? Se usa a vida de um pastor como eu, né? Se usou até um jumento, como diz alguns, por que não pode me usar essa noite, né? Vai usar sim, em nome de Jesus. E eu estou sentindo já uma presença aqui maravilhosa de Deus. Evangelho, eu vou ler o trecho que eu tenho que ministrar aqui para vocês sentarem. Abre a sua Bíblia em Lucas, que eu gosto de conversar. Se vocês têm ainda o hábito de ler a leitura da palavra de Deus de pé, aqueles que podem ficar de pé, vamos para Lucas capítulo 19, que é a história de um homem que você já ouviu falar. De repente o pastor Diego já pregou aqui, mas a gente sempre aprende com a palavra de Deus. Lucas capítulo 19, e vamos lá. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, repete comigo, Zaqueu. Repete comigo, Zaqueu. Maioral dos publicanos. A gente vai explicar rapidamente o que é isso aí. E rico. Olha para o irmão que está falando assim, o homem era rico. Pergunta para o irmão que está do teu lado, fala assim, você é rico? Tem irmão que está falando assim, eu sou assim. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. E ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo, ele hospedará com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituo 4 vezes. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois quem também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Deus abençoe. Pode sentar, o pastor Diego já orou. Então vamos rapidamente lá para, mesmo sentado, 2 Timóteo 3. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus. Repete, toda a escritura é inspirada por Deus. E útil para o ensino e para a repreensão. Para o que serve a palavra de Deus? Veja bem, fala assim que toda a escritura é inspirada por Deus. Então de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus, ela é inspirada. E para que serve a palavra de Deus? Aí o texto continua dizendo, serve para repreensão, repete, repreensão, para correção, fala correção, para educação na justiça,
A fim de que todo homem, toda vez que você vê em letra minúscula homem, aí é o gênero humano, tanto homem, mulher, criança, ser humano. A fim de que todo homem, ou todo ser humano, homem de Deus, mulher de Deus, criança de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Fala, toda boa obra. Para que você veio aqui na igreja então? Para ser ensinado. Diga amém. Para que você veio aqui na igreja? Para ser corrigido. Diga amém. E às vezes nós não queremos ser corrigidos, e às vezes nós não queremos ser ensinado. Mas para que serve a igreja? Para nós sermos perfeitos, diz perfeito, e perfeitamente instruído na justiça. Fala justiça. A fim de que todo homem venha fazer o quê? A boa obra. Fala boa obra. Aqui nós não fazemos a má obra. Nós fazemos a boa obra. Fala boa obra. Você veio aqui para a igreja então para quê? Fazer um clube? Porque você tem medo de ir para o inferno? É uma troca? Essa noite você veio aqui por quê? Para fazer uma troca? Você veio aqui porque você falou, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Também isso vai acontecer. Mas nós não podemos vir na igreja por trocas. Nós temos que vir na igreja porque nós amamos a Deus. Amém? E Deus vai falar. Deus vai usar a minha vida para falar. Uma vez, e outra coisa que nós temos que entender bem, nós vivemos um mundo bem complicado, teologicamente falando. E teologicamente falando, o pastor Diego deve falar aqui, ministrar sempre. Aliás, como é gostoso ouvir o pastor Diego ministrar, né? Eu não sei se quando ele vai na minha igreja ele se prepara mais. Mas eu sei que eu fico assim babando. Ele tem uma voz, né? E ele prega calmo. Ele não é que nem eu. Ele fica centrado no púlpito assim, vai falando. Ele é finesse, ele é chique. Eu não, eu já sou mais povão, mais debochado. E ele vai falando os versículos. Eu falei, nossa Senhor, um dia eu quero chegar a ser igual o pastor Diego. Então ele deve ensinar que hoje você tem igrejas para todo tipo de pessoa mesmo. Tem igreja para todos os gêneros de pessoas já. Então você tem a igreja da prosperidade, igreja do fogo, igreja da estudo, igreja de homossexuais, igreja liberais, igrejas centradas, igrejas reformadas. Hoje é o ano que a reforma comemora 500 anos. A igreja reformada faz esse ano 500 anos e é festa para todas as igrejas reformadas. Na minha igreja eu vou fazer uma festa também. Vou me vestir de Lutero. Vai ser bênção. Então presta atenção, a Bíblia ensina muita coisa boa, a Bíblia ensina muita coisa maravilhosa. E hoje você veio aqui para aprender a palavra de Deus, amém? Mas nós não podemos, a gente vê tanta coisa. E aí a igreja caminha por indecisões. Você não pode ser indeciso. E nós temos que entender a palavra escrita, que é uma bênção. Mas nós temos que entender também o Espírito Santo de Deus. Porque senão só ficamos na letra, Diego. E o sobrenatural de Deus também está aqui para acontecer essa noite. Quem crê que o sobrenatural de Deus vai acontecer? Eu recebi agora um casal de pastores na minha igreja. E eles estavam preocupados porque a igreja também esfria para muita coisa. E ele falou assim, nunca vou esquecer, que quando a minha esposa pega a minha primeira filha, e sai do hospital preocupada, porque os médicos falaram que ela tinha uma doença, que ela ia ser uma criança mongoloide, uma criança retardada, uma criança que ia vegetar. E os médicos sentenciaram e falaram, olha, essa criança vai te dar problema para o resto da vida. Vocês vão ter uma vida totalmente diferente com essa criança. E os pais já evangélicos pegam aquela filha, primeira filha mulher, e vão para casa chorando, e vão para casa reclamando, e vão para casa murmurando. E quando chega em casa, o marido mais preocupado do que a esposa, e a esposa com o bebezinho chorando, em meio nesse caminho entra um senhorzinho lá de chinelo de dedo, pedreiro, um homem
vizinho, sabendo que eles estavam passando por um problema, entra lá e fala o que está acontecendo. O pai explica: minha filha foi condenada pela medicina, ela vai ter problema o resto da vida. Você teve vários problemas mentais. Aquele senhor sujinho, de chinelo de dedo, aquele senhor simples, fala: pai, posso orar pela sua filha? O pai, já meio desacreditado, fala: pode. Aquele senhor pega aquela criança e levanta para os céus e começa a orar, começa a clamar o nome de Jesus, apresenta a criança a Jesus, e os pais olhando começaram a chorar. Passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses, eles levam a criança no médico de novo. O médico só olha para a mãe e para o pai e fala: o que aconteceu com essa criança? Que ela está completamente curada. O milagre ainda acontece. O milagre pode acontecer na minha vida, como já acontece na minha. Sempre vai acontecer um milagre, se você quiser. E hoje nós vamos rapidamente, porque você vê, as horas passam, ou ver um tipo de milagre, uma transformação de um homem chamado Zaqueu. E Zaqueu, todos os judeus, isso é antigo, não só o povo judeu, mas o povo oriental. Toda vez que nasce uma criança, eles colocam o nome em cima do nascimento, ou em cima de alguma coisa que eles vão fazer lembrar. Principalmente o povo chinês, eles colocam um nome ligado ao mundo místico. O povo judeu coloca mais nomes ligados a coisas da Bíblia. Isaac quer dizer riso, porque Sara e também Abraão sorri. E para lembrar aquele momento que eles sorriam, então falam: vamos colocar Isaac. E Zaqueu quer dizer puro. Olha para o irmão que está do teu lado, fala o nome Zaqueu, que origina do hebraico Zak, quer dizer puro. Mas tem um problema aqui. Zaqueu era judeu. Fala, Zaqueu era da igreja. Fala, é da igreja, da época da igreja. Ele era cristão. Ele cristão não, mas ele cria em Deus. Ele era judeu. Mas aparentemente a gente olhando o texto, e vamos ver que ele parece que acontece algum problema no meio do caminho. Porque aqui ele é traidor do seu povo. Ele é publicano. O que é um publicano? Publicano era um homem escolhido por Roma para cobrar impostos do povo. E ele cobrava o imposto, e Roma falava assim: ó, você vai ser um cobrador de impostos, mas nós queremos só X, você cobra o que você quiser, o resto fica com você, traz o que é nosso, o resto fica com você. Zaqueu começa a cobrar impostos do seu próprio povo, e o judeu tinha esse povo como o inimigo, o traidor. Então Zaqueu, o puro, já não é tão mais puro assim, já não faz mais jus ao seu nome de pureza. Ele tem algum desvio de conduta, de caráter, e começa a ficar rico. Fala rico. Você leu no texto? Vamos acompanhar o texto, porque senão eu posso conjecturar aqui, mas eu não quero sair do texto, porque tem pastor pregando palavra que não está na Bíblia, que você não quer imaginar. Então vamos lá, versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Daqui a pouco nós vamos voltar nesse versículo. Eis que um homem chamado Zaqueu, você já sabe o que é, o puro, maioral dos publicanos e rico. Ele não era qualquer pessoa, ele era rico. Ele não era um publicano qualquer, ele era o maioral dos publicanos. Quem já foi para os Estados Unidos aqui? E nos Estados Unidos, quando você chega lá, que país maravilhoso, rico. Que poucos lugares você vai ver pobreza lá. Tem sim. Quem procura acha. Mas poucos lugares você vai ver pobreza lá. E o sonho de todo cidadão do mundo, não o meu, mas geralmente o sonho de todo, principalmente clandestino que está lá, é ganhar o green card. Porque você se torna cidadão americano. E se você se tornando cidadão americano, você tem todos os direitos que um cidadão americano pode ter. Então aqui nesse exato momento, quem manda aqui é Roma. Então com certeza Zaqueu tinha ganhado o seu green card, porque ele era um maioral do publicano e tinha o green card romano.
Então Zaqueu frequentava as festas, os publicanos. Se você estudar a história, você vai ver que os publicanos frequentavam as festas romanas, morava nas suas... rico, e rico, já expliquei aqui uma vez, rico é rico em todos os tempos, rico é rico. Todas as gerações, rico é rico. E naquela época, rico é rico. Não sei o que o rico tinha nessa época, mas devia ter uma casa, uma piscina, o seu banho de alfuror, empregados, rico tem empregados. O que mais rico tem? Talvez não tinha os carros de hoje, mas carruagem de ouro. Eu vi um pastor pregando que quando Jesus entra em Jerusalém, ele entra no jumentinho. E eu já vi pastores pregando que era BMW da época. Mentira, talvez o Corsa da época. Porque já tinha carruagens e cavalos puros sangues árabes. E naquela época os romanos, quando faziam guerras, e eles entravam em Roma com seus cavalos e carruagens, e o povo gritava o nome deles. Então Zaqueu era rico. Mas se você voltar no versículo anterior, fala que um homem chamado Jesus ia entrar naquela cidade. E Jesus aqui já era famoso. Fala famoso. Famoso, fala famoso. O que acontece com um homem famoso? O glamour da cidade é dele. O que mais que acontece com uma pessoa famosa? Hoje, vindo para cá, a minha irmã me liga, e eu estava até com o Júnior, ela falou, olha, o pastor Gilmar me ligou. O pastor Gilmar é esposo da Aline Barros, cantora Aline Barros. É amigo nosso. Legal, te ligou para que é? Ele pediu para mim fazer toda a agenda do estado de São Paulo. Por enquanto, ela vai fazer a agenda da Aline Barros. Então eu falei, opa, agora eu vou abrir todo o show da Aline. Pelo menos em São Paulo. Imagine se essa noite a cantora Aline Barros estivesse aqui. Ia caber? Não precisava nem esforçar muito para divulgar. Pessoa famosa, todo mundo quer ver. Pessoa famosa, todo mundo quer estar próximo. Pessoa famosa, Jesus, à altura do campeonato, já tinha feito muitos milagres. Jesus já tinha curado pela misericórdia até a sogra de Pedro. E ele tinha feito muitos milagres. E diz o texto que ele vai entrar numa cidade. Aqui o versículo 1. Então, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Versículo 2 de novo. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, versículo 3, procurava ver quem era Jesus. Por que Zaqueu? Presta atenção aqui, ó. Eu já andei com pessoas ricas. Eu já entrei em casa aqui que você não quer imaginar. Conheci jogadores de futebol. Trabalhei na Record. Entrei na casa de presidente. Talvez daqui 2 semanas eu vou tirar foto, eu mando no Instagram. Talvez eu vou tirar uma foto do lado da Xuxa, eu mando para você. Já entrei em casas que eu contei, da outra vez que eu estive aqui eu falei isso aí. Já entrei em casas que tinha mais de 10 banheiros, 15 banheiros. E eu contei 1, 2, 3, 4, 5. Falei, meu Deus, 7. E sobe, tem casas que tem elevador. Aqui no Tamboré tem casa que tem elevador. Você achar que eu estou forçando a barra. Rico, quando ele não estuda, ele manda comprar estudo. Na empresa dele fala, quais são os melhores economistas para tomar conta da minha empresa? Ah, esse fez Harvard, esse fez Oxford, esse aqui fez Cambridge. Chama eles para dirigir minha empresa. Rico vai primeiro comprar a televisão de 70 mil reais. Quem tem condições de comprar um televisor de 70 mil reais, puro não sei o quê? Esqueci até o nome do material. Da última geração de televisão que saiu. É isso aí. Mas ela tem a tela tem um nome. Esqueci o nome da tela. Não sei, pode ser, mas acho que não é isso não. A televisão tem isso aqui, ela é vertical assim. 70 mil reais, rico manda buscar. O que lança no mundo, o rico tem em primeiro lugar. Esses alguma coisa aí, é fichinha para eles. 5 mil, 6 mil. Rico não gosta de vir na igreja. E quando vem, manda na igreja. Ele acha que ele manda em todo lugar que ele vai.
E ele vem na igreja o dia que ele quer. E a igreja que ele vai tem que ter poltronas almofadadas quando vai para a igreja. E a igreja que ele vai, ele dá o dízimo, faz questão do pastor saber que fui eu que dei. E tem que ter LED. Se não tem, ele manda comprar, pastor, manda comprar uns LEDs, manda comprar umas luzes, que eu venho aqui frequentar com a minha família. Tem uma igreja aqui na região, aqui, Zona Oeste, que esposa e filhas de um homem empresário famoso frequentou lá, a igreja foi badalada porque essas pessoas frequentavam lá. Rico não quer saber de orar, rico não quer saber de jejuar, rico não quer saber de nada. E como é que pode um homem, maioral dos publicanos, homem rico, poderoso de Roma, fala a Bíblia diz que fala muito rico, queria ver quem era Jesus. Como é que um homem simples, como Jesus, chamou a atenção de um publicano? E aí? Por quê? Por quê? Quem dá mais? Boa, tá vendo? Foi o começo da mensagem que eu falei. Boa. Porque ele era famoso. Zaqueu, de repente, lá no seu palácio, pegava os tabloides da época. Oh, Jesus vai entrar em Jericó. Puxa, tudo está em manchete. Eu sou maioral dos publicanos, eu nunca entrei na manchete do jornal. E Zaqueu ia lá na esquina e todo mundo, Jesus, Jesus, Jesus. Pô, eu sou publicano, eu sou famoso, eu sou rico. E ninguém nunca parou na esquina para falar que um dia eu ia entrar nessa cidade. Quem é esse homem que para a multidão? E geralmente quando Jesus estava andando assim, era de 20 mil pessoas para lá. Quem é esse homem? E aí? Vamos para o texto? Versículo 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ele ser de o quê? Dois problemas aí. Multidão, homem famoso anda cheio de gente. Homem famoso é segurança. Homem famoso, ninguém chega perto. Eu já andei com pessoas famosas e é verdade. Para toda hora para... Agora é selfie, né? Selfie, não dá. Uma vez eu saí com o Marcelinho Carioca, jogador que já parou de jogar faz tempo, mas aonde vai, para. E tira foto, e levanta um, e levanta outro. Eu falei, como você aguenta? Eu falei, tá vendo? Não dá para a gente jantar. Foi num restaurante. Um restaurante chique ainda, e as pessoas chiques levantam. Oi, tudo bem, meu filho? Eu não vi você jogar, mas eu vi, tira uma foto com ele. E tinha dois problemas aqui, multidão. E talvez, a Bíblia não fala, talvez ele tivesse medo. Um homem de riqueza, já pensou eu ir lá? Homem rico não quer saber de multidão, não. Homem rico tem camarim, homem rico tem camarote, homem rico tem, imagina, Zaqueu, ir lá para ver Jesus, e outra, multidão, e outra, outro problema sério, ele é baixinho, assim igual Daniel, que está aqui do baixo. E aí? Baixinho? Né? Não dá? Então vamos lá. Prende aí. Fala comigo, Senhor. Fala assim. Fala comigo, Senhor. Então, versículo 4. O que ele fez? Correndo adiante, subiu a um sicômoro, uma árvore grande, mas é uma árvore muito grande, a fim de vê-lo. Na sua versão está o quê? Falando o quê? Que essa árvore é o quê? Na sua versão? Figueira brava. É que não deu, eu não sabia quem ministrar aqui hoje. Geralmente eu trago no projetor para você ver o tamanho. Não é uma árvore pequena, não, uma árvore enorme. Ela cresce e fica quase o tamanho dessa igreja aqui, ó. Um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. O que eu aprendo nesse versículo aqui? Fala assim, o cara está desviado. Fala, está desviado. Não vai mais na igreja. O cara está distante, mas ele quer ver quem é Jesus. O que eu aprendo aqui com quase ímpio? Que às vezes o ímpio vai na frente e nós ficamos dormindo. O que eu aprendo aqui com Zaqueu? Planejamento. Fala planejamento. O que falta às vezes para nossas vidas? Planejar.
A gente não planeja. O cara é ímpio, ele queria ver quem era Jesus. Então ele fez o quê? Um planejamento. O que ele fez? Ele foi lá, viu a árvore, viu o problema, mediu mais ou menos, Jesus atravessa ali a curva, ele vai aparecer. Então, pela lógica, Jesus deve entrar em Jericó por aqui. Se Jesus deve entrar em Jericó por aqui, pensando bem, aqui tem esse sicômoro, eu vou subir e eu vou ver Jesus de quê? Camarote. Fala, camarote. Homem o quê? Usou a cabeça. Sabe por que você não cresce? Porque você não planeja a sua vida. É todo ano a mesma coisa. Você não faz nada diferente. E eu quero até agradecer as irmãs aqui, porque pelas irmãs, pelo menos as irmãs, planejam mais às vezes do que nós homens. E irmã assim mesmo. Uma vez eu cheguei em casa, no meu apartamento são portas todas iguais, né, quando eu morava em apartamento. Eu entrei dentro da minha casa, quando eu entrei dentro da minha casa, eu saí correndo. Jesus amado, entrei na casa errada. Aí vem minha esposa, não, é aqui mesmo, por quê? Aí ela muda o sofá, tira o sofá daqui, põe ali, tira não sei o quê. Mulher não aguenta, vai, pá, muda sempre, mas planeja. E quando você, homem, vai viajar, é todo ano. Vamos viajar, vamos tirar férias, bem, para onde? Para casa da minha mãe. Onde nós vamos? Casa da minha mãe. Onde nós vamos? Casa da minha mãe. Você não muda. Você vê que eu estou aprendendo com um homem rico, um homem de visão, planejar, mudar um pouco, fazer curso, estudar. Você está muito parado, você está muito, como é que fala? Ô Jesus. Estagnado, pode ser ótimo, eu ia falar outro. Acomodado, ótimo, era outra palavra, mas serve também, vai, tem ainda mais. Conformado também dá, mas não é essa ainda, mas está gostando? Letárgico, é quase isso, em inércia, tipo sem ação. Inerte. Chegou. Manda você fazer um negócio, não quero, não vou, deixa assim, daqui a pouco eu faço, e passa mais um dia. Nem leu Bíblia. Quantos livros você leu já até esse mês de fevereiro? Quantas palavras você anotou e está vivendo essa palavra? E depois você quer a varinha de condão mágico. E por isso que um monte de gente flutua de igreja para igreja. Olha aqui, a campanha está mais forte, então eu vou correr aqui. Não, ali a campanha está mais forte, então você corre ali. E aqui tem um evangelho mais instantâneo, mais miojo. Abre prático e vou embora. Quanto tempo você, marido, não leva a sua esposa para jantar fora? Pastor, estou sem dinheiro, irmão. Leva a mesa lá para fora. Põe uma luzinha de vela. Compra umas esfirra. Você vai ver como ela vai ficar feliz de ver o esforço que você fez para levar a mesa lá para fora. E fala para ela romanticamente. Põe uma música de louvor romântico. Do Kleber Lucas, da Aline Barros. E fala, meu amor, é a crise, mas eu te amo. Hoje nós vamos jantar fora. Você ganha uma promoção, a sua esposa acerta alguma coisa no dia a dia e você não comemora. Comemora nem que se for com bolacha Maria e Guaraná, mas comemora, irmão. Seja criativo. A gente vê um cara que está desviado, está fora da igreja, mas ele é um cara ativo, que vai planejar, que quer ver quem é Jesus. E quantas vezes Jesus vai passar ali perto da nossa casa e não quer nem saber. Tem uma multidão. Hoje o culto está lotado. Não vou mais lá não, que já tem bastante gente. Jesus está passando. Zaqueu vai ver quem é Jesus. E para ser sincero, Zaqueu só foi ver mesmo Jesus por curiosidade. Sim, é por curiosidade. Não tem lógica nenhuma, porque ele era muito rico. E sabe como é que a pessoa rica, eu estava falando, é cético. Se você voltar um capítulo antes, capítulo 18 de Lucas, versículo 24... Capítulo 18 de Lucas, versículo 24, que diz: E Jesus, vendo assim triste um jovem que ele pediu para dar todas as suas coisas, disse, olha que Jesus está falando, quão dificilmente, fala dificilmente,
entrarão no reino dos céus os que têm. Ih, você está fraco. Os que têm riquezas, dinheiro. Ó, e segue o versículo falando o quê? Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico. Aonde? Ixi! Tem igreja lendo isso aí? Você viu o que está escrito aí? Que Jesus está falando quão é difícil um rico entrar. Por que é difícil? Mas peraí, pastor, você está falando que é pecado ser rico? Não, eu falei que é pecado ser rico? Não. Um dos homens que mais evangelizou esse mundo chama-se Billy Graham. E ele só conseguiu fazer isso porque homens movidos pelo Espírito Santo e homens de oração, homens que liam a Bíblia, davam parte de sua herança, porque eram bilionários, para fazer as cruzadas de Billy Graham. Porque o coração deles não estava em dinheiro. Deus pode te dar muito dinheiro, mas se o seu coração estiver aí, você não vai entrar no céu. E tem igrejas batalhando, sem saber o perigo. Fique rico. O evangelho da riqueza, fique rico. Tem a casa na praia, tem a casa no campo, tem a casa não sei aonde, tem a casa no Guarujá, tem a casa em Campos do Jordão, tem a casa em Osasco. Não, Osasco ninguém quer. Tem a casa na Cachoeirinha, também não, já não quero, já tem uma lá que é maior. E as pessoas não sabem o perigo de batalhar e fazer campanhas de prosperidade dentro de uma igreja. E se você quiser ficar rico, o primeiro passo que eu te dou, estude bastante. Esforce-te, vai para a faculdade. Outro, use a cabeça. Mas se isso vai te levar para o inferno, é melhor você viver onde você está. Aí nós vamos lá para Provérbios, me dê o suficiente para não poder roubar. E o que mais? Não dê muito para mim não me perder, e não dê pouco para mim não precisar roubar. Me dê o suficiente para me viver. É mais ou menos isso o provérbio. Quem quiser achar aí, a gente lê. Zaqueu queria ver Jesus, porque ele era famoso. Então a curiosidade de Zaqueu, Zaqueu vai lá, sobe no sicômoro, sobe na árvore, videira brava, uma árvore enorme. E ele tinha uma vantagem muito maravilhosa, porque mesmo que seja uma árvore grande, imagine o pastor Diego com esse tamanho tentando subir lá em cima. E Zaqueu era pequenininho, eu fiquei imaginando, quem já brincou de esconde-esconde? Quando você esconde, né? Você fica ali com o coraçãozinho. Ai meu Deus, ninguém vai me achar aqui. Ninguém vai me achar. E a pessoa vai atrás de você, você passa perto de você, você fica... Zaqueu sobe ali e fala, eita, agora vamos ver a hora que Jesus vai passar ali. Jesus vai passar ali, vamos lá. Então vamos ver se eu acertei no meu planejamento. E ele vai, e dito e feito, Jesus para com aquela multidão de mais 20 mil pessoas. E ele vai andando... E ele vira para a rua que realmente... Aí Zaqueu falou, eu sou o cara. Tá vendo? Eu sou o cara. Jesus vai passar por aqui. Aí Jesus com multidão, você já viu alguém andando no meio de uma multidão? É devagar. E aí Zaqueu começou a olhar ali escondidinho. Olha o cabelo dele. Ele deve cortar no Jaça. Que cabelão bonito. Olha, é famoso mesmo. 12 seguranças. E um é fortão, fica empurrando todo mundo, Pedrão. Lá vem Jesus. Preciso ver se a sandália dele. Preciso ver se a sandália dele é Armani. Quem sabe é uma sandália Armani de 3 mil reais. Uma vez eu fui no shopping aqui, aquele shopping da Marginal que fica do lado de lá. Marginal Pinheiro, você vai embora, tem um shopping enorme, tem uns prédios enormes, umas coberturas enormes. Aquele shopping foi propositalmente feito para rico. Só tem, eu não sabia, ali tem Adidas Americana, Montblanc, tudo que você imaginar ali. E uma vez o meu amigo, empresário, só fui com ele porque era empresário, top de Alphaville, falou, eu vou te levar para tomar um café no lugar. E foi aquele lugar lá. Irmãozinho, um cafezinho, eu acho que tinha pó de ouro naquele café. Imagina se era eu que estivesse convidado para tomar um café ali. Aí eu, louco para ver a conta assim, eu sei que foi alta, aquele simples café e uns bolinhos americanos. Aí nós fomos andar ali, ele falou, esse é meu sonho, um som
A Sony americana, ela também, quando ele mostrou o som, é o que eu quero colocar na minha sala. Eu falei, quanto custa? R$25 mil. Todo o som completo, de puro som, cristalino, sei o quê. Entramos numa outra loja, e entramos na Armani, sapato lindo, e olha o tamanho do meu pé. Eu tinha complexo quando era pequeno, é grande mesmo. Quando eu estudava no colégio Aureliano Leite, lá em Osasco, eu escondia os meus pezinhos debaixo da carteira e todo mundo, se o mundo acabar hoje em água, você não morre, hein, Samuel? Eu falei, por quê? Olha o tamanho da lancha que você tem. E aí nós entramos, quanto custa esse sapato? Eu perguntei. E a vendedora, primeiro ela te filma. Porque todos os vendedores são treinados para saber se você tem dinheiro, para saber se você está enchendo o saco ali. É uma loja para rico, é um shopping para rico. E pelo o seu olhar, pela roupa que você usa, pelo jeito que você falar, ele sabe se dinheiro. Então, se não tiver dinheiro, já te maltratam. Você ir embora logo. Porque rico não gosta de ficar do lado de pobre. Eles já fizeram aquele shopping para rico, gosta de rico. Rico gosta de rico. É assim que funciona. Tem preconceito? Sim. E aí eu entrei e falei, quanto custa esse sapatinho? A moça falou, qual é o seu número? Eu falei, por que você quer saber meu número? Você não sabe se é para mim, se é de presente. Perguntei o valor do sapato. Aí ela falou, esse está barato, está em promoção. Esse está R$3 mil. Eu quase falei, embrulha. Eu falei, manda embrulhar. E aí vai, relógio de 25 mil, caneta de 3 mil, é isso aí. E aí vai. Então aí de repente, Zaqueu estava perguntando, será que a túnica dele é Yves Saint Laurent, já não está mais na moda, né? Ou não sei o que, as marcas aí que você sabe. Tem um brasileiro que tem uma marca famosa no mundo, como é que chama? Ai, vocês são ricos aí, vocês sabem, usam aí. Hã? Ricardo Almeida. Caríssimo. Um dia eu vou dar um terno de presente para o Diego que ele merece. Ricardo Almeida. Nesse dia ele vai pregar fazendo assim, ó, abrindo o terno para você ver a marca. O mais barato, 15 mil. E aí Zaqueu falou, será que ele usa a túnica Ricardo Almeida? O que será? Será que ele tem um olhar penetrante? Será que é a eloquência dele que faz essa multidão caminhar? Será que é a escola rabínica que ele teve? Com quais rabinos ele estudou? Gamaliel, os nomes da época, qual a escola rabínica que ele tem? Porque ele para todo mundo, ele começa a influenciar, o olhar dele é penetrante, o sorriso dele é bonito, ele tem a palavra de vida. Quem é esse Jesus? E Jesus está vindo. E Jesus está vindo. E vai chegando perto da videira, da figueira lá. Brava. E Jesus e a multidão, estou querendo tocar nele. Já viu um popstar? As pessoas querem tocar nele. As pessoas querem simplesmente tocar. Caso de pessoas que conseguiram tocar na mão de alguns popstars aqui e ficaram anos sem lavar a mão. Isso é verdade, não é mentira. Pessoas que vão fazer acampamentos para ver shows e ficam ali 3, 4 semanas acampado só para ficar distante, mas só não ficar engradado ali, nem ver a pessoa direito. E Jesus está vindo, e a árvore está ali. E diz o texto que Zaqueu subiu lá em cima e ficou escondidinho, esperando Jesus passar. Eu fico imaginando, e ele vai prendendo a respiração, e ele vai olhando, vai observando, e Jesus vai passando, e vai chegando, e vai chegando, e vai passando. E Zaqueu está aqui perto, está pertinho agora. Olha, Jesus está passando aqui perto. Ele chega debaixo da figueira. E Zaqueu fica paradinho. Porque acontece algo sobrenatural. Jesus para. E Zaqueu acho que ficou assim, passa logo. Passa logo. Passa logo. E Jesus está ali embaixo.
Acho que Zaqueu, estou conjecturando, tá? Tentou até imitar um passarinho, né? O que Jesus faz? Modesto. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão. 3. E por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, o que Jesus faz? Meu Deus. Jesus para, olha para cima e fala assim, Zaqueu está ali, né? E fala assim, ó, Zaqueu! Ali cai a riqueza, ali cai todo orgulho, ali cai toda a curiosidade, ali cai toda a soberania humana, ali dinheiro não tem mais valor, ali o diagnóstico não vale mais, ali ele é desmontado, ali ele tem um encontro real com Jesus Cristo. E aí Jesus fala uma coisa para ele. O que Jesus fala? O que Jesus fala? Então, correndo adiante, subiu o sicômoro. Versículo 5. Jesus chegou naquele lugar, olhando para ele, e disse, Zaqueu, desce, pois me convém ficar hoje. Aí, Jesus não chegou para ele e falou assim, ô Zaqueu, tudo bem, filho? Como é que você está? Olha, a hora que você quiser descer daí, vai tocar uma ideia, conversar, você desce, viu? A hora que você quiser, porque quem manda agora em eu, quem manda em mim agora é a igreja. Vocês que determinam, vocês que falam a hora que tem que fazer o milagre, eu não sou mais nada. Quem manda é a igreja agora. Está determinado, vai ser do meu jeito. Então, Zaqueu, olha, eu tenho 20 mil pessoas aqui doentes, machucadas, maltratadas, que estão me seguindo porque estão tendo cura. Eu não tenho quase nada para fazer, minha agenda é fácil. A hora que você quiser descer daí, você desce. Às vezes nossa vida está assim. E às vezes nós, como pastores, ficamos até sem jeito de cobrar. Porque tanta coisa para fazer, tanta cobrança em outras igrejas, que a gente fica sem jeito de cobrar. O pastor pede às vezes para vir na igreja mais de uma vez. O pastor pede para vir orar aqui de sexta-feira. O pastor pede para ir domingo de manhã na igreja para um culto especial. Oh, meu Deus. A Aline Barros vai estar lá? Porque se a Aline Barros estiver, muda assunto. Jesus é assim, Ele determina, Ele dá ordem, Ele dá o momento, Ele dá a hora certa. Se Jesus pedir, faz. Jesus olha para ele e fala, Jesus é rápido. Tem um psiquiatra famoso chamado Augusto Cury. E ele foi o maior ateu que esse Brasil já conheceu. Todos os cientistas, 90% dos cientistas são ateus. E boa parte deles, graças a Deus, estão se convertendo. Se converteu agora um cientista que vale a pena trazer aqui, a gente pode combinar de trazê-lo aqui, é um garoto cientista, que ele está palestrando no Mackenzie, quase todos os lugares, universidades, já palestrou fora. E esse cientista, se convertido ao Senhor hoje, ele fala, não tem como, nós temos um Criador, e é Deus, Jesus Cristo. Quanto mais ele estudou ciência, mais ele descobriu que tinha um Criador. E o Augusto Cury, ele fez uma loucura na vida dele, falou, eu vou estudar as mentes mais brilhantes segundo o mundo. E ele começou a estudar esses seres pensantes, homens que revolucionaram, foi estudando mentes brilhantes do mundo. E quando ele chegou em Jesus, como psiquiatra, cientista, quando ele começou a ver as frases, a fala de Jesus, ele falou, opa, meu Deus, tem alguma coisa estranha. De todas as mentes que ele estudou, nenhuma mente era igual de Jesus. E sabe o que Deus está falando para você que entrou aqui essa noite?
Deus está te dando um presente na sua mão. Deus está dando um milagre na sua mão. Que é o maior milagre para nós hoje aqui. É a palavra de Deus que cura, liberta, transforma. É a palavra de Deus. Olha que Jesus olha para o maioral do publicano. O que ele fala? Psst, correndo, desce. Porque ainda hoje eu vou para sua casa. Que Jesus folgado, hein? Oxente, já precisa se eu faço isso na casa de alguém aqui hoje? Eu nem sei o nome dessa irmãzinha que está sentada aqui. Qual é o seu nome? Nunca ouvi falar. Eu já chego para ela e falo, desce. Ela fala, você não me conhece. Prepara a janta. Tem ovo na sua casa? Essa noite eu vou comer um ovo frito na sua casa. Prepara a jantinha. Tem arroz e feijão? Oh, que maravilha. Arroz, feijão e ovo. Tem coisa melhor? Tem o quê? Olha, está aumentando, está melhorando, está melhorando. Carne, o que mais, irmã? Saladinha para dar uma enxugada na barriguinha. Eu e o pastor Diego está precisando. O Diego já deu uma emagrecidinha, hein? Já pensou que noite maravilhosa na casa da irmã Darcy? Desce aí depressa, correndo, hein? Correndo, Zaqueu, correndo. Sabe por que a gente não recebe bênção? Porque a gente não está correndo para ver Jesus. A gente está correndo para ver jogo de futebol. Jogo de futebol, você não quer imaginar como você sai correndo de carro para assistir um jogo de futebol. E quantas vezes você saiu correndo para ir para a igreja? Para levar, ainda bem que ela não está aqui, está sendo filmado? Jesus. Quase falei. Vou falar. Ela vai ficar brava comigo, vou falar. Como é difícil mulheres ir para a igreja domingo à noite. Minha esposa é uma delas. Difícil, porque eu gosto de chegar na hora. Eu sou pastor, eu tenho que dar exemplo. E pente o cabelo para cá, tudo. 2 horas penteando para cá. Sabe o que ela faz? Muda, mais 2 horas para cá. E põe aquele vestido, quando vê, já está com outro vestido. Eu falei, meu Deus, mas você já está... Tudo bem, amém, amém. Vocês, mulheres, é uma bênção. Mas... E demora, se eu não fico empurrando, demora para ir para a igreja, Jesus. Aí esses dias, ela trabalha, ela é fonoaudióloga. Cuida de voz, Carlão. Esses dias ela errou, colocou o despertador errado para entrar numa das escolas que ela atende. Quando ela viu que estava errado, e estava indo para um trabalho, olha o que ela fez. Quase morri de susto do lado. Estou atrasada! Eu estou atrasada! Eu tenho que ir para o trabalho! Falei, Jesus, porque nunca fez isso para ir para a igreja? Para buscar o Senhor Jesus. Eu estou atrasado, eu preciso ver o Senhor Jesus. Eu estou encerrando. Você aprendeu pelo menos uma coisinha aqui essa noite? Pelo menos uma aprendeu? Quem aprendeu pelo menos uma coisa? Quem vai colocar em prática? Porque ouvir e pregar é uma maravilha, mas colocar em prática... Fico empolgada para ver o último capítulo daquela diabólica novela. Mas nunca fico empolgada para vir chorar nos pés do Senhor. Versículo. Desce depressa, o 5. Pois me convém ir para sua casa hoje. Olha que Jesus, hein? Ele o quê? Ele o que ele fez? Desceu como? Pode ler na sua versão. Como é que ele desceu? Rapidamente. Como é que está na sua versão? Apressando-se. Tem uma outra aí, com toda a pressa. Ó que homem inteligente. Ó, por isso que ele era ponta, e às vezes, pelo menos em alguma coisa ele era ponta. Por quê? Percebeu logo o seu ministério, seu chamado. Quando Jesus chamou, meu filho, vai embora, corre. Quando o pastor falar, porque o pastor é guiado por Deus, se ele falar, vai, faz logo. Não faz murmurando. Porque murmurando também, irmão. A igreja inteira vai sair. A igreja inteira vai fazer uma viagem. Vamos fazer... nós conseguimos a igreja aqui, vai fazer com o pastor Diego, caravana para Israel. Uau! A igreja inteira vai para a caravana de Israel. Uau! Só vai ficar fulano de tal, que tem que ficar ficando com o culto. Mas todo mundo para Israel, só eu que tenho que ficar aqui, vai ficar só meia dúzia de pessoas. Chamou, vai.
Deus chamou com toda a pressa. Ele vai, ele acorda, ele com toda a pressa ele desce. Amém, irmãos? Estou quase encerrando. Vamos lá. Que as horas passam mesmo. Vamos lá. Quando Jesus chegou àquele lugar, versículo 6, desceu com toda a pressa e recebeu com o que, irmão? Com o que, irmão? É por isso que a gente não prospera. A gente não faz as coisas com alegria. E se existe alguma coisa que faz crescer em qualquer área, vamos sair da igreja, qualquer área aí fora é com alegria. Quando o time é campeão, porque todos estão alegres. Tem um cara chamado Bernardinho. E esse cara escolheu uma fórmula de ouro para fazer o Brasil campeão. Quando ele escolhe essa fórmula de ouro para fazer o Brasil campeão, ele nunca mais abandona isso. E o Brasil chegou 7 vezes ou 6 vezes campeão. Entre Olimpíada e Mundiais. Só deu o Brasil. E agora ganhou uma medalha de ouro. Aqui. E agora ele fecha porque já estão dando um toque. Para. Encerra a sua carreira lá em cima. Vai cuidar de outra coisa. Você não aguenta também mais. Uma vez ele foi jogar em um desses países que tinha raiva do Brasil. E aí o time adversário pegou o lugar onde eles iam treinar e jogou água, lixo, isso é verídico, está no livro dele. E fez uma bagunça para eles não treinarem. Bernardinho olhou para o time e falou, vocês precisam de quadra para treinar? Falou, não, senhor, porque ele tinha um time na mão. Bernardinho levou todo mundo no sol quente, no asfalto para treinar. Isso quer dizer, uma palavrinha que Salomão nos ensina, ser diligente. Às vezes é melhor do que ser inteligente. Aprenda isso aqui essa noite, que Deus está mudando vidas aqui. O que é ser diligente? A diferença de um inteligente. Diligente. Inteligente. O inteligente é aquele que vai para a escola sem estudar, porque ele é muito inteligente, não precisa quase estudar. Mesmo assim ele estuda. Então ele já vai, ele é bom, ele é esperto, ele tem o dom. Tem um amigo meu que não estudou nunca música. Põe a mão no instrumento e toca melhor do que um cara que está estudando 8 anos. Isso é o dom, autodidata. E o cara sabe que ali na frente tem um inteligente. E ele precisa passar aquele inteligente. E ele quase não tem capacidade ou força humana para passar aquele cara que é inteligente. O que o diligente faz? O diligente sabe que tem que chegar aqui. O diligente acorda 2 horas antes para correr atrás. Enquanto o inteligente está acordando 2 horas depois, o diligente acorda 2 horas antes e arrebenta. Deus está falando com você, seja diligente na sua área. Estuda, cresça, pega livros, vai atrás. Seu sonho não acabou. Irmã Darcy, seu sonho não acabou, irmã. Tem muita coisa para fazer para o Senhor ainda. Mais do que dar um prato de janta para um pastor depois da pregação. A irmã tem muito mais para fazer para o Senhor. Amém? Seja diligente. E estou encerrando. Vamos lá, seguir. E agora eu vou encerrar mesmo. Ele desceu, e todos que viram murmuravam, dizendo, ele hospedará com um homem pecador. Não dá para explanar muito, mas é a inveja. Aonde você vai ter inveja. Vão falar mal de você. Vão te julgar. Principalmente quando você é destaque. Principalmente quando você faz a diferença. Você vai ser julgado. Aí versículo 8. Entre mentes Zaqueu se levantou e disse, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Se alguma coisa tenho defraudado, alguém restituo 4 vezes. Isso é lei. Se você for lá em Êxodo, por exemplo, se eu roubar um óculos de alguém, é lei de Moisés. Então eu tenho que devolver 4 óculos para aquela pessoa que eu roubei. Se eu roubei um cavalo, então eu tenho que pegar 4 cavalos e entregar. Isso é lei, ele está falando de lei. Ele conhecia a Bíblia, ele conhecia a Torá. Ele estava desviado, estava perdido, mas ele conhecia, ele era judeu. E Deus estava trazendo de novo o primeiro amor, o caráter. Porque não adianta dar pulo dessa altura. Tem igrejas que você vai e é metralhadora para todo lado, é pulo, é cambalhota. Mas sai dali, a vida não muda nunca. E é mover sobrenatural, e é oração. Estão lendo orações igual reza. Que é a oração do apóstolo tal, que é a oração do ano apostólico de não sei de quem. O homem nem apóstolo foi. E não tem embasamento bíblico. Se tivesse um embasamento bíblico falando, olha, vocês vão pegar um apóstolo da Bíblia e vão orar a oração dele o ano inteiro. Não tem base bíblica para isso.
Por isso que as igrejas estão se perdendo, não leem mais Bíblia, não estudam mais Bíblia. Versículo 9, então Jesus disse: houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. E nós estamos também lá em Gálatas e Hebreus, a gente vai ver que nós somos filhos de Abraão também, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, porque o Filho do Homem veio salvar o perdido, salvar o perdido. Se Deus transformou a vida de Zaqueu, Ele pode transformar a vida do seu filho, que está nas drogas. Se Deus transformou a vida de Zaqueu, Ele pode transformar a minha. Ele pode transformar a sua. Talvez esteja no vício. Se Deus transformou a vida de um homem totalmente perdido e rico, porque você já viu, o rico é difícil entrar no céu. Um homem que você viu que está transformado, que já dá toda a sua riqueza já. Deus pode mexer essa noite no seu caráter. E você fazer igual o irmãozinho que entrou no começo da pregação, com chinelinho de dedo e todo. E falar: Senhor, nem ouro, nem prata nós temos. Nós não temos nada, Jesus. Mas em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Jesus vai fazer muita coisa nessa igreja ainda. Você vai ver o milagre. Um dos maiores milagres da vida é a transformação de mente. Porque o aleijado, o canceroso, ele pode aceitar Jesus e daqui 6 meses está fora da igreja. O maior milagre é ver o pastor Paulo aqui todos os dias buscando a presença dele. É Paulo? Transformado, nem sei a vida dele, nunca conversei com ele. Deus está aqui. Se você acha que Ele falou aqui essa noite, fica de pé e começa a adorar ao Senhor. Começa a adorar ao Senhor.